Nós vamos hoje nos concentrar no versículo 23, e eu quero pensar com vocês sobre esse tema. É tudo ou nada. O que é ser um discípulo de Jesus? É tudo ou nada. E para que nós possamos entender o versículo 23 de Lucas capítulo 9, nós precisamos ler o contexto anterior. Nós precisamos ler esse conjunto de textos que vem antes do versículo 23. É muito importante para que nós possamos ter elementos que nos auxiliem na compreensão do que Jesus Cristo quis dizer no versículo 23. Nós estamos aqui no capítulo 9, a partir do versículo 18, não é? Na chamada confissão de Pedro, não é? Naquele momento onde Jesus, ele quer saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. É claro que Jesus aqui não está sendo vaidoso, ele não está querendo saber o que as pessoas pensam dele, porque ele queria de alguma forma, ou ele dependia de alguma forma da opinião das pessoas, para que ele pudesse ter algum tipo de motivação para continuar o seu ministério, para continuar a sua missão. Absolutamente. Jesus queria saber se as pessoas estavam compreendendo quem ele era. Esse texto também está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então, aqui a partir do versículo 18, Jesus vai dizer o seguinte: aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João, o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse, preste atenção na resposta de Pedro: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Quando Pedro responde o Cristo de Deus, na verdade, nós temos que entender o sentido da palavra Cristo no grego. Essa palavra significa o ungido, o Messias, o Deus que veio do céu estar conosco. Pedro aqui está reconhecendo a deidade de Jesus e a sua messianidade. Mas o conceito de Messias, tanto de Pedro quanto dos judeus, ainda era um conceito equivocado. Pedro e os demais discípulos vão entender o conceito de Messias somente depois da ressurreição de Jesus. Aqui, eles ainda estão com a mentalidade judaica de Messias. Então, quando Pedro responde, tu és o Cristo de Deus, quando ele vai responder lá em Mateus, que é o texto correlato, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está dizendo que ele é o Messias, que ele é o esperado, que ele é aquele que havia de vir. Mas, na concepção dos judeus, o Messias seria alguém que viria, expulsaria os exércitos romanos de Israel e daria a Israel a sua hegemonia dos tempos do rei Davi. Então o Messias esperado pelos judeus era mais político do que religioso. Porque na cabeça de um judeu, na cabeça de Pedro, o Messias viria glorioso. Ele viria para vencer, ele viria para derrotar Roma. Ele viria para colocar os exércitos romanos para correr. Ele viria para colocar fim a essa escravidão de Israel, do Império Romano, e estabelecer o reino de Deus, que para eles, esse reino teocrático, aconteceria em Jerusalém, o Messias se assentaria no trono, e Israel voltaria a ser uma superpotência mundial. Esse era o conceito de Messias para os judeus. Aí Jesus, preste atenção, Jesus vai jogar um balde de água fria nisso.
ele vai dizer no versículo 22, veja só, dizendo, olha só o que Jesus vai fazer. Ele vai desconstruir essa ideia equivocada que os discípulos tinham. É necessário que o Filho do Homem, esse que vocês disseram aí que é o Cristo, padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pedro não aceitou isso de maneira nenhuma. Ele achou isso um absurdo. Como assim? O nosso Messias, o nosso rei, ser rejeitado pelos anciãos e pelos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia? Como assim? O nosso Messias não virá assim. O nosso Messias é glorioso. O nosso Messias é forte. Ele nunca vai cair nas mãos dos pecadores. Ele nunca vai sofrer. O nosso Messias, ele é poderoso. Pedro estava olhando Jesus apenas por um lado, porque ele tinha visto Jesus ressuscitar mortos, ele tinha visto Jesus realizar milagres inimagináveis. Então, Pedro estava olhando para Jesus como Messias, mas ele não conhecia esse outro lado da missão do Messias. Porque o Messias não veio para derrotar um exército no que tange a uma força armada. O Messias veio para vencer o pecado e libertar o homem da pior escravidão que existe, que não era a escravidão romana, mas na verdade é a escravidão do pecado. Mas Pedro não entendia isso, os discípulos não entendiam isso. Tanto que, lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, que é o mesmo texto, Pedro vai chamar Jesus à parte. Ele vai chamar Jesus num canto e ele vai dizer assim, versículo 22, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Que coisa é essa? Que absurdo é esse? O Senhor é o Messias, lembra? O Senhor é o Messias, o Senhor veio para vencer. O Senhor veio para colocar esse povo para correr. O Senhor veio para derrotar Roma. O Senhor veio para nos levar de volta aos tempos áureos do rei Davi. Que negócio é esse de morrer, ressuscitar, sofrer? Senhor, tem compaixão de ti? Não aceite, não fale sobre isso. É aí que Jesus vai repreender Pedro e vai dizer, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pois não sabes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então Jesus, preparando o terreno para mostrar para os discípulos o que era um verdadeiro discípulo, porque está ali com 12 homens que se diziam discípulos dele. Mas é interessante que aqueles 12 homens ainda não haviam compreendido o preço do discipulado. Eles estavam com Jesus e vocês se lembram que em alguns momentos eles inclusive pediram a Jesus, no seu reino, Jesus, permita que nós nos assentemos à sua direita, à sua esquerda. Nós queremos reinar com o Senhor. Não é? A mãe dos filhos de Zebedeu pediu isso para Jesus. Concede que no teu reino os meus filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Porque eles estavam apenas olhando para esse mundo, estavam olhando para um reino temporal, um reino geográfico e um reino político. Eles queriam ter vantagem nesse discipulado, eles queriam sair vencendo. Se nós caminhamos com ele, se nós estamos com ele, ele é o Messias e ele vai reinar em Israel, obviamente que nós seremos recompensados e nós vamos reinar com ele também. Então esse era o interesse dos discípulos. Então Jesus mais ou menos quis dizer assim, pensem bem, mesmo sendo seu Messias, porque vocês disseram que eu sou o Messias, eu sou o Cristo de Deus, eu sou o ungido de Deus. Realmente, mesmo sendo quem vocês dizem que eu sou, o que vai acontecer comigo não é o que vocês estão pensando. Eu não venho para sentar no trono agora. Eu não venho para reinar agora. O meu reino é diferente. O meu reino não é num trono feito de marfim ou qualquer outro material. O meu reino, ele acontece no coração. Então pensem bem, é isso que vai acontecer comigo. Mesmo sendo o Messias de vocês, na contramão do que vocês pensam, eu serei humilhado,
eu serei maltratado e morto. Eu não sou esse Messias que vocês idealizaram. Então, veja só agora o versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o preço. Eu sou o Messias de vocês, não resta dúvida, mas não esse Messias que vocês idealizaram ao longo da história. Eu não venho para colocar o exército romano para correr. Eu não venho para derrotar Roma. Eu não venho para me assentar num trono. Eu não venho para reinar sobre toda a terra agora. Essa não é a minha missão. Eu sou o Messias, mas diferentemente do que vocês pensam, eu vim para sofrer. Eu vim para morrer. Eu vim para ser preso. Eu vim para ser açoitado. Eu vim para ser crucificado. É para isso que eu vim. Então, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser verdadeiramente meu discípulo, algumas coisas são necessárias. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o preço. É tudo ou nada. Então eu quero pensar com vocês sobre essa declaração de Jesus. Nós vamos entender o verdadeiro discipulado, o que é e o que não é, a partir desse versículo 23. Nós temos alguns visitantes aqui nesta manhã. Não sei se todos professam a fé cristã. Talvez você veio aqui a convite de alguém, talvez você veio aqui para conhecer a igreja, talvez você já é um discípulo de Jesus, talvez você não seja. Mas eu quero que você tome conhecimento do que significa seguir Jesus, porque isso aqui não é para todos, é para poucos. Tanto é que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então eu quero pensar com vocês agora sobre algumas características que esse versículo nos apresenta acerca do verdadeiro discipulado. Jesus está olhando para Pedro e para os discípulos e está dizendo assim: vocês estão equivocados numa coisa. Vocês estão achando que me seguir é ganhar benesses nesse mundo, é serem coroados nesse mundo. Vocês estão enganados. Eu vou mostrar para vocês o que é me seguir. E aqui eu aprendo algumas coisas. Primeiro, o verdadeiro discipulado não é produto de coerção. Veja o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim. Não é coerção. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Não pode ser uma imposição. É por isso que o cristianismo, ele se diferencia das duas grandes religiões monoteístas do planeta. Porque o cristianismo não é uma imposição. Os nossos filhos, quando crescerem, eles terão de decidir. Qual é o nosso papel enquanto pais, enquanto igreja? Ensiná-los, não obrigá-los. Porque não é por coerção, não é por obrigação, não é por chantagem emocional. Igrejas não podem obrigar pessoas a seguirem Jesus. O nosso papel é anunciar as boas novas e deixar o Espírito Santo convencer os pecadores e trazê-los para a igreja. Nosso papel não é segurar ninguém pela gola da camisa e dizer: ou você se torna um discípulo, ou eu vou orar para que Deus tire você agora desse mundo e te lance no inferno. Não é assim que funciona. Eu tomei conhecimento certa vez de uma igreja, eu vi o vídeo, uma igreja enorme, gigantesca. E havia naquela igreja, estava acontecendo uma evasão de pessoas. Muitas pessoas saindo da igreja. O número de participantes estava diminuindo. Então o líder daquela igreja, o que foi que ele fez? Ele fez um apanhado, uma pesquisa, e ele descobriu que, curiosamente, algumas pessoas que saíram da igreja envolveram-se em acidentes automobilísticos. E alguns deles vieram a óbito. Alguns deles morreram.
Aquele pastor, então, ele conseguiu, não sei como, conseguiu fotos desses acidentes. E ele começou, naquele dia, no culto, a mostrar essas fotos na projeção da igreja. Fotos de acidentes, segundo ele, de pessoas que deixaram a igreja. Então ele começou a dizer o seguinte para aquelas pessoas: estão vendo? É isso que acontece com alguém que abandona esse ministério. É isso que acontece com pessoas que não querem seguir Jesus. Pense bem, você que está pensando em deixar esse ministério, você que está pensando em deixar essa igreja, ele usou aí o nome de Jesus também, né? Você que está pensando em deixar Jesus, porque para aquele pastor seguir Jesus era participar daquele ministério. Pense bem no que pode acontecer com você. Muitas pessoas morriam de medo, porque acontecer isso, então o melhor que eu posso fazer é ficar nessa igreja. Isso não é discipular, isso não é discípulo. Porque discípulo não pode ter medo, você não pode colocar medo no coração de um discípulo. Jesus diz uma coisa: se alguém quer, não é uma obrigatoriedade. É por isso que igreja não pode virar refém de pessoas. Quando as pessoas começam a querer colocar imposições ou querer de alguma forma ensinar a igreja como ela deve ser, a igreja deve dizer: não, absolutamente. Nós somos assim, não vamos mudar a nossa proposta. Então eu não vou participar dessa igreja. Que Deus te abençoe. Vá para onde você se achar melhor. Eu já lidei com isso, irmãos, ao longo da minha vida ministerial. Eu me lembro de uma vez que um casal me procurou e eles queriam que a igreja aceitasse, não aqui em Pará de Minas, na minha antiga igreja, eles queriam que a igreja aceitasse uma determinada situação. E eles vieram conversar comigo. Eu disse: a igreja não compactua com isso. E o pastor titular estava de férias e eu estava tomando conta da igreja. Eles então, não satisfeitos com a resposta que eu dei, eles disseram: nós vamos esperar o pastor titular chegar para conversarmos com ele. E eu disse: fiquem à vontade. E o pastor titular chegou, eles marcaram um horário e o pastor titular disse: pois é exatamente como o pastor Alex disse, nós não compactuamos com isso porque isso é reprovado pela palavra de Deus. E eles disseram: então nós não ficaremos aqui. E ele disse: que Deus abençoe vocês onde vocês forem. Porque ninguém é obrigado. E a igreja não pode, de maneira nenhuma, olhar para as pessoas e, de alguma forma, elaborar estratégias para mantê-las na igreja. Não. O que precisa segurar alguém na igreja é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E se o evangelho, se a cruz não é suficiente para segurar alguém na igreja, nada será. Então não é obrigatório. Se você quer seguir Jesus, você precisa entender o preço disso. A igreja não vai negociar. Ninguém vai negociar. Então Jesus está deixando aqui, ele está nos dando aqui a salvaguarda. Se alguém quer vir após mim. E ele é tão direto nesse ponto que ele vai dizer lá em seguinte: e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes de ali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Ofereça o evangelho, fale de Jesus, fale da cruz. As pessoas vão dizer: não quero, ok, mas obrigar, não. Não pode ser produto de medo, de coerção, não pode ser por obrigação, não pode ser por imposição. Irmãos, filho de crente não é crentinho. Os nossos filhos, eles deverão tomar uma decisão por Cristo. Nosso papel
é mostrar Cristo a eles. A decisão é entre eles e Deus. Mas não pode ser por obrigação, por coerção, por chantagem, por medo. Porque eu creio piamente numa coisa: o amor de Cristo nos constrange. E se Cristo não conquistar o coração do pecador, não são as minhas estratégias que farão isso. Não são. Então a primeira coisa que eu aprendo: discipulado não é produto de coerção. Mas há uma segunda implicação aqui. O verdadeiro discipulado é seguir os passos, não ditar os rumos. Observe que Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, não é na minha frente. Não é você quem manda, não é você que estabelece as cláusulas. Sabe, a palavra discípulo é uma palavra hebraica chamada talmidim. É assim mesmo que pronuncia. E o talmidim, ele andava tão perto do mestre que o pó da sandália do mestre caía sobre seus pés. Então, onde o mestre ia, o talmidim estava atrás. Isso é um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo sempre está atrás, sendo guiado. Ele não é aquele que guia. Num tempo onde as pessoas estão querendo ensinar Deus a ser Deus, estão querendo ensinar coisas que Jesus nunca ensinou, estão querendo dizer e mostrar coisas que Jesus nunca mostrou. É muita coragem de algumas pessoas. Estão criando teologias particulares e dizendo que Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, sendo que, na verdade, aquilo é produto unicamente do coração de quem está dizendo. O verdadeiro discípulo, ele não se atreve a dizer algo que o seu mestre não disse. O verdadeiro discípulo, ele não se atreve a fazer algo que o seu mestre não fez. Ele reproduz fidedignamente aquilo que o mestre disse. Ele não aumenta, ele não acrescenta, ele não adapta, ele não tenta pincelar, ele não tenta melhorar, ele não tenta colocar anexos na mensagem. Ele diz: o Senhor disse isso. Há uma frase que diz assim: o verdadeiro discípulo não é aquele que diz segue-me, é aquele que diz siga-o. Porque é o mestre que vai na frente, é ele que dita as regras. É do jeito dele, não do nosso. Entende, irmãos? Essa é a nossa responsabilidade enquanto discípulos. Mostrar para as pessoas o que foi que Jesus Cristo disse, o que foi que Jesus Cristo ensinou, creiam as pessoas ou não. Nós não temos a autorização do Espírito Santo para tornar a mensagem mais palatável ou para mudar o teor da mensagem para que as pessoas possam receber e assim, quem sabe, aquela pessoa possa vir à igreja. Não. Pregue o evangelho, reproduza fielmente o que Jesus Cristo disse, porque ele é o mestre, você é apenas um discípulo. Nós estamos atrás. É interessante que na cultura inglesa, o rei, ele sempre anda na frente. Não sei se vocês já observaram isso. A realeza sempre está na frente, as pessoas estão atrás. O rei tem a proeminência, o rei tem a primazia. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quem precisa estar acima, quem está na frente, é Jesus Cristo. Eu sou apenas um discípulo. E eu faço o que ele me mandou fazer. Eu ensino o que ele me mandou ensinar. Eu não vou melhorar as coisas, porque senão, sabe o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir um adepto da igreja. Eu não vou conseguir um discípulo. Nós temos que parar de nos preocupar com isso. Porque temos que aumentar a membresia da igreja. Não, isso é consequência de um verdadeiro discipulado. Quando você realmente discipula alguém da forma correta, quando você é um discípulo que vive de maneira correta diante do Senhor, nós somos recompensados. Agora, se colocarmos de alguma forma o fator humano acima do fator espiritual, nós vamos nos perder. Então, irmãos, preste atenção nisso. O verdadeiro discipulado é seguir os passos. Nós cantamos aqui de manhã: seguirei a meu bom mestre. Onde quer que for, irei. Ele está sempre na frente.
É a vontade dele, é a palavra dele, é o que ele diz, não é o que eu digo, é o que ele ensina, não é o que eu ensino. O mestre é ele. Mas eu aprendo uma terceira coisa sobre o verdadeiro discipulado, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Porque agora o Senhor vai apertar o parafuso mais um pouquinho. Não é? Porque eu vou ser sincero para vocês, é extremamente difícil entender que não é por coerção, não é por obrigatoriedade. É difícil você se conter em ensinar aquilo que já está pronto. A palavra de Deus não precisa ser melhorada, né? O Lucas falou isso aqui de uma artista que quer reescrever a Bíblia, né? Que quer melhorar a Bíblia, porque para ela a Bíblia ela afronta muita gente. Meu Deus, né? Mas aqui agora eu quero dizer para vocês que Jesus vai tornando a coisa mais difícil. Ele vai dizer assim, não é? O verdadeiro discipulado é negar a si mesmo. Ele vai continuar, negue-se a si mesmo. Nós só podemos entender o que é isso, negar a si mesmo, se nós pegarmos o exemplo do próprio Jesus. Vamos entender o que é negar a si mesmo, lendo Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Aí você vai entender o que é negar a si mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, olha só, o negar-se a si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é isso? Negar a si mesmo. Como assim, pastor? Jesus Cristo, na condição de Deus, colocou os interesses de seu Pai acima dos seus. Pelo menos é isso que nós podemos compreender dentro de um entendimento humano. E veio a esse mundo humilhando-se, tornando-se um ser humano, aceitando limitações que como Deus ele não tinha. Vocês vão se lembrar que Jesus se cansou, ele sentiu fome, ele passou por um momento de angústia no Getsêmani, coisas que não são comuns a um Deus transcendente, mas na condição de homem plenamente perfeito, ele passou pelas limitações que nós passamos, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, o que é negar-se a si mesmo? É você colocar sempre os interesses do reino, os interesses de Deus acima dos seus. E isso é uma das coisas mais difíceis que existe no discipulado. Você negar a si mesmo. Veja só, novamente o versículo 22 de Lucas 9. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Isso, para Deus, é uma humilhação, mas ele negou-se a si mesmo. O versículo de número 6 vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Não foi algo no qual ele se agarrou. Não, eu sou Deus e eu nunca vou me humilhar. Eu nunca vou fazer isso que o meu pai quer. Não, eu vou continuar na minha condição de Deus. Não, ele esvazia-se a si mesmo. Vem a esse mundo em forma humana, que foi uma humilhação. Aceitou limitações por amor a mim, por amor a você e para cumprir a vontade do Pai. Isso é negar a si mesmo. Ai, irmãos amados. Quando Jesus estava lá, conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana ficou impressionada com tudo aquilo e foi à cidade, os discípulos vieram falar com Jesus: come alguma coisa, nós trouxemos comida para o Senhor. E ele vai dizer a partir do versículo 32 de João 4, ele porém lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os interesses dele estão acima dos meus.
Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é quando ele diz no Getsêmani: afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu pergunto para essa igreja reunida nessa manhã, respondam com sinceridade para mim: é fácil negar a si mesmo? É fácil você dizer não para si mesmo? E colocar os interesses do outro, colocar os interesses de Deus acima dos seus? João capítulo 17, versículo 4, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, veja só: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, olha só, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é o sentido da minha vida, da sua vida nesse mundo? Viver para Cristo. Paulo entendeu isso, e ele disse o seguinte: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dá para imaginar o que é isso? Você acordar até o momento que você vai se deitar, você viver o dia inteiro para Cristo, fazendo o que Ele quer, obedecendo cabalmente cada uma das suas instruções. John Wesley disse que ele tinha uma prática diária. Ele disse, nos seus escritos, ele disse que todas as manhãs, quando ele acordava, John Wesley, ele acordava, colocava-se em posição de continência, fazia essa posição e dizia: ok, capitão, quais são as suas ordens para hoje? Era a postura de John Wesley. Ele vivia o dia inteiro para Jesus. Dá para imaginar o que é você sair de manhã, ir para o seu trabalho e trabalhar para Jesus? Dá para imaginar o que é você ir para a escola e você ficar ali por 3, 4 horas estudando, vivendo para Jesus? Dá para imaginar o que isso significa? Como seria uma revolução na minha vida, na vida da igreja, se cada um de nós assumíssemos esse posicionamento de viver para Jesus em tudo que fazemos? Dá para imaginar o que é isso? Então, irmãos, Jesus está dizendo, não é? Está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, os apóstolos estavam com um conceito de Messias totalmente errado. Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo mesmo? Então você precisa negar a si mesmo. Você precisa abrir mão desse conceito, porque na verdade, os discípulos num primeiro momento estavam pensando só neles. Vamos continuar seguindo esse homem, porque quando ele finalmente colocar Roma para correr e se assentar no trono dele, cada um de nós vai ter um trono, cada um de nós vai ser rei em Israel. Já parou para pensar nisso? Eu vou ser rei, eu vou ajudar, eu vou reinar com Jesus, eu vou reinar com Jesus, a minha vida vai mudar, eu não precisarei mais ser um pescador, eu agora vou ser dono de propriedades, eu vou ter pessoas me servindo, eu vou ser rei. Esse era o conceito que os discípulos tinham de seguir Jesus. Aí Jesus está dizendo: não, filho, o seu conceito está errado. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão desses posicionamentos, abra mão desses pensamentos. É totalmente o contrário. Irmãos, imaginemos aqui, eu quero colocar diante de vocês 2 situações hipotéticas, para que nós tenhamos aqui como olhar isso de forma prática. Imagine você, depois de um dia de trabalho, você trabalhou o dia inteiro, está extremamente cansado, e você só estava pensando numa coisa: tomar o seu banho, deitar na sua cama, ainda mais nesse tempo frio, e dormir aquela noite de sono revigorante. Você planejou isso o dia todo. Vou chegar em casa hoje, vou comer alguma coisa, tomar o meu banho, fazer a minha oração e vou cair debaixo das cobertas. Que venha 6 horas. Venha em mim 6 horas, não é? E aí chega o momento de você ir embora para sua casa. Aí você chega, faz tudo que você planejou, tudo certinho. Você chegou, você comeu alguma coisa, pouco tempo depois você tomou seu banho, escovou seus dentes. Aí você fez a sua devocional,
Aí você vai e deita, aquela cama que falta pouco te abraçar. Você sabe muito bem o que é isso, né? Aquela cama que falta pouco te abraçar. Aí você deita e você começa a pegar no sono, que sono gostoso, quentinho, lá fora aquele vento frio. Não é a temperatura despencou, muito frio, mas você está ali quentinho na sua cama, de repente seu celular toca. É um amigo seu. O carro estragou lá na rodovia. 262, está ele lá, parado, sozinho. E é uma pessoa que você tem evangelizado. E aí ele diz para você: rapaz, você não sabe o que aconteceu, meu carro estragou aqui. E eu não sei o que fazer, não sei o que é. E eu estou precisando de ajuda e veio você na minha cabeça. O que você faz? Aí você fala assim para ele: não, eu vou mandar um guincho. Não, mas... Aí você faz e lembra do que Jesus diz lá em Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo. Aí você levanta, coloca a sua roupa, agasalha. Isso já são o quê? 11 horas da noite. Um frio, mas um frio, você não vê ninguém na rua. Pega seu carro e vai lá acudir seu amigo. Isso é ser discípulo. Faríamos isso? Outra situação, você está há meses querendo comprar um celular novo para você. Aí você encontrou um na internet. Maravilhoso. Não sei quantos megapixels, não sei quantas câmeras, o negócio só falta fazer dinheiro para você. É um celular de último tipo. Qual que é o último iPhone aí? 14, né? Já é o 15. Você está de olho no iPhone 15. Você ajuntou dinheiro para comprar o iPhone 15. Consegui. Vou comprar o meu iPhone 15. Ai, que maravilha. Quer dizer, comprar, não, você vai dar entrada, né? Porque o negócio é caro. E aí você vai para a igreja no domingo, feliz da vida, né? Você não pensa em outra coisa. O pastor pregando e você pensando no iPhone. Ai, amanhã, finalmente, vou comprar meu iPhone. Aí o pastor fala para você assim: gente, vocês não sabem o que aconteceu. O banheiro da casa do nosso irmão, ele caiu essa madrugada. Caiu, irmãos, o nosso irmão está sem banheiro em casa. Imaginem a vida do nosso irmão. E fizemos aqui as contas, o Lucas, o irmão Antônio Marcos, o irmão Alisson, já reuniram ali, fizeram as contas, a reforma vai ficar em 7 mil reais, e nós já conseguimos 5 mil, está faltando 2 mil reais para que o irmão possa comprar o material e efetuar a reforma do banheiro, irmãos. Eu não sei se Deus está falando com algum irmão aqui nessa noite. Aí você está olhando para o lado assim, mas o Espírito Santo está assim para você: não tem jeito. 2 mil, 2 mil. É o que eu tinha guardado. O que você faz? Você chega perto do irmão e fala assim: ô meu irmão, eu vou orar por você, viu? Ou você chega perto do irmão e fala assim: irmãozinho, vem cá. Está faltando 2 mil? Ô irmão, pode comprar os materiais lá. Eu vou ofertar o dinheiro para o irmão. Eu estou falando com vocês. Respondam para mim: é fácil ser discípulo? É fácil negar a si mesmo? O que nós faríamos? Meu celular, aí o celular assim, você vê o celular batendo asas. E o celular fazendo assim para você: só daqui 6 meses. Mas você vê um irmão te abraçar e chorar no seu pescoço e falar assim: ô irmão, muito obrigado. Eu estava preocupado, irmão. Nós estamos sem banheiro. Imagina a nossa situação. E eu achava que nós não íamos conseguir os 2 mil reais. Quero te agradecer de todo o coração. Obrigado, obrigado. O que é melhor? Isso é ser discípulo. Negue-se a si mesmo.
Tem uma frase de Juan Carlos Ortiz que diz assim: discipulado é mais do que conseguir conhecer o que o mestre conhece, é conseguir ser o que ele é. Isso é discipulado. Entende, queridos? Agora, por último, caminhando para o final, eu tenho mais uma aplicação rapidinho, mas eu quero aqui agora, na penúltima aplicação, o verdadeiro discipulado, preste atenção, não é apenas negar a si mesmo. O verdadeiro discipulado é tomar a cruz. E tome cada dia a sua cruz. Você falava de cruz para um judeu, o judeu arrepiava porque era algo impensado. Você não podia nem falar de cruz para um judeu. Veja o que o Warren Wiersbe vai dizer. Eu vou pedir para vocês aí mais 10 minutinhos, porque eu preciso encerrar. Eu tenho que passar para vocês tudo o que o Senhor falou no meu coração. O Warren Wiersbe diz assim: na sociedade romana, a cruz era um símbolo de vergonha, culpa, sofrimento e rejeição. Não havia maneira mais infame de morrer. Pessoas educadas não conversavam sobre a crucificação. E ninguém pensava em usar uma cruz como joia de adorno. Assim como hoje em dia, ninguém pensa em usar um pingente de cadeira elétrica, em ouro ou prata. Jesus apresentou requisitos rigorosos ao discipulado. Em primeiro lugar, deve-se dizer não a si mesmo. Negação vai além de recusar prazeres e posses, incluindo o ser interior. Em seguida, é preciso tomar a cruz e seguir a Cristo diariamente. Agora preste atenção, irmãos. Isso significa identificar-se com Ele em sua entrega, sofrimento e sacrifício. É impossível crucificar a si mesmo. Só o que podemos fazer é entregar o corpo e deixar Deus cuidar do resto. O que isso significa? Significa que se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa aceitar afrontas por causa de Jesus, você precisa aceitar ser taxado de fanático por causa de Jesus, você precisa aceitar o desprezo por causa de Jesus, humilhação por causa de Jesus, porque era tudo isso que a cruz proporcionava. Quando uma pessoa estava carregando a cruz, ela ia carregando a cruz ouvindo zombarias, ouvindo escárnios, porque aquela pessoa era tratada como a pior das piores. Lembre-se de Mateus 27, 39 a 44. Veja só, e os que passavam, Jesus estava pregado na cruz, os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Zombaria, escárnio, deboche. Se você quer ser um discípulo de Jesus, tome sua cruz e aceite tudo isso por amor a Jesus. Porque é isso que vai acontecer. Há uma frase que diz assim: se você não está sendo ridicularizado, rejeitado ou recebido algum tipo de afronta ou crítica por ser um cristão, você ainda não tomou sua cruz. Se o mundo não odeia você, você não é um discípulo de Jesus Cristo. Porque não tem outro caminho para nós, irmãos. Tomar a cruz significa isso, nos identificar com Ele e aceitarmos os escárnios do mundo, sermos taxados de tudo quanto é pseudônimo possível, sermos tratados como inferiores. Era assim que a igreja primitiva era tratada. É isso que significa ser cristão. É o mundo olhar para nós e dizer: vocês não prestam, vocês são indesejados, vocês são fanáticos,
Vocês pensam que são alguma coisa, mas vocês não são nada. É assim que nós devemos viver no mundo, tomando a nossa cruz. Tomando a nossa cruz. É assim que você tem vivido? Você tem sofrido algum tipo de afronta ou zombaria por ser um cristão? Você que é jovem aqui, você é jovem, você tem sido ridicularizado pelos seus amigos porque você tem vivido uma vida casta, uma vida santa diante de Deus. Vocês que namoram e têm tido um namoro santo diante de Deus, vocês têm sido zombados por causa disso? Você que procura viver honestamente, você que é uma pessoa honesta, você tem sido ridicularizado no mundo porque você é honesto, porque você tem princípios, porque você tem valores. Isso é ser um discípulo de Jesus. Isso é carregar a cruz, é se identificar com Ele, é não ter vergonha de dizer sim, eu sou um cristão, eu tenho princípios e valores e eu não abro mão deles. Mas por último, encerrando, o verdadeiro discipulado é a ação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Saia da inércia, não fique planejando, eu ainda vou para aquela igreja. Eu ainda vou ser um cristão um dia. Eu tenho certeza, um dia. Saia do planejamento. É hoje. Venha para Jesus. Você que está em casa, você que está assistindo essa transmissão e ainda não é um cristão, não fique planejando, semana que vem. Nós temos um problema com esse negócio de procrastinar. Nós vamos procrastinando, deixando para depois importantes decisões na nossa vida. É hoje, é agora. É ação, é levantar, é fazer. Eu vou seguir Jesus. Uma única aplicação aqui, e eu termino, irmãos. Você é um discípulo? Você tem seguido a Jesus? Você tem pagado o preço? Tem carregado a sua cruz? Lembre-se, é tudo ou nada. A W. Tozer diz assim: o recém-convertido é semelhante a um homem que aprendeu a dirigir em um país cujo tráfego orienta-se pelo lado esquerdo da rodovia e repentinamente encontra-se em outro país forçado a dirigir à direita. Ele precisa desaprender o velho hábito e aprender o novo. E o que é mais sério, precisa aprender isso no meio do trânsito pesado. Eu vou parafrasear aqui e vou dizer que ser discípulo é a mesma coisa. Nós estamos aprendendo a dirigir todos os dias e o trânsito não para. Não é fácil ser um discípulo de Jesus. Não é fácil você seguir Jesus. Quem diz que é? Então, se você, nesta manhã, está se sentindo tocado, eu vou começar a seguir Jesus. Pense bem. É tudo ou nada.